Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 1, Prefácio. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Ney, da Michele e do Josimar. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de dar boas-vindas a todos, nesse novo ciclo. E vamos iniciar o nosso conversando, agradecendo mais uma vez aos nossos irmãos de luz, a Jesus, que nos permitiu esse momento de luz, que nós possamos traduzir as mensagens de nossos irmãos de luz que nos intuem nesses momentos, e que nosso trabalho seja repleto de luz e que possamos auxiliar de alguma forma a todos que de alguma forma foram alcançados por nossas reflexões e mensagens. Que assim seja. Que assim seja. Para começar o estudo de hoje, podemos iniciar com a seguinte pergunta: o Espiritismo pode ser considerado uma revelação? Pois bem, chama-se revelação espírita o conjunto teórico de informações de caráter científico e ensinamento de caráter filosófico e moral, provido de interação entre os espíritos encarnados e a humanidade, do qual resultou-se o espiritismo ou doutrina espírita, por vezes chamada de terceira revelação. Em complemento, as duas grandes revelações que antecederam, a primeira com Moisés, que diz respeito ao monoteísmo, a onipotência de Deus e a consagração dos mandamentos. E a segunda com Jesus, anunciando a vida futura e a fraternidade universal e o mandamento maior e incondicional a Deus e ao próximo, também chamada o Consolador Prometido. Em referências, tudo isto Cristo, ele deu a entender que não poderia falar na época dele certos ensinamentos. Então ele disse que o Consolador Prometido viria. O que é isso? Ela veio como uma revelação, que são os princípios fundamentais da revelação espírita, são aqueles propósitos na codificação espírita compilada por Allan Kardec. Mas, de certa maneira, a revelação espírita é o próprio espiritismo em desenvolvimento, pois que essa doutrina tem caráter progressivo e está constantemente revelando seus conceitos, tanto pela contribuição de entidades espirituais como a dos espíritos encarnados. Pois bem, meus irmãos, e através de seus estudos e pesquisas acerca desse intercâmbio mediúnico de observações científicas e filosóficas, tendo como fundamento básico a universalidade da revelação, da comprovação, quando um mesmo fato é verificado em diferentes e diversos lugares por diversas fontes. E o que podemos dizer de o que é o Espiritismo? Então, o Espiritismo é um conjunto de revelações
trazidas pelos espíritos, mostrando a existência, a existência e a natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Então é esse intercâmbio. E nós temos Jesus como nosso mestre e guia. Tudo que a doutrina espírita fala, ensina, tem como base os ensinamentos de Jesus. Allan Kardec, ele definiu o espiritismo como sendo uma ciência, não uma ciência como aquela que a gente estuda química, física em laboratório, mas ciência no sentido de conhecimento, conhecimento atento e aprofundado de algo que a gente adquire por observação e por explicar determinados fenômenos. Então, perdão, é uma ciência porque trata da natureza e do destino dos espíritos mesmo, como eu falei anteriormente, né, e a relação com o mundo natural, com o mundo material. É filosofia também, em função dos questionamentos que a gente faz sobre a vida, sobre a consciência e principalmente sobre a moral. E aí a gente volta lá em Jesus, com os ensinamentos, que ele é realmente o nosso mentor e guia, porque Jesus, ele deixou para nós um manual de vida, né? Então, se a gente seguir os exemplos, os ensinamentos de Jesus, com certeza nós seremos pessoas com uma melhor moral, né? Com uma moral mais elevada. E a religião também, porque ele nos religa a Deus, ele nos leva de novo para esse caminho de voltar para Deus, para essa evolução espiritual que a gente busca. Isso é o espiritismo sintetizado, né? Excelente, Michele. E o que veio nos revelar exatamente o espiritismo? O espiritismo veio confirmar os ensinamentos do Cristo, né? O espiritismo veio enterrar de vez a morte, né? Encerrar a história da morte, né? O espírito sobrevive apesar da morte. A morte é apenas uma passagem de uma etapa para outra etapa. Então, essa é a grande revelação do espiritismo. E também a comunicação entre o meio, entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Essa foi o ganho, né? O ensinamento, o instrumento que o espiritismo trouxe para nós. Ele não só nos mostrou que o espírito sobrevive após a morte, como ele também nos provou através desses nossos irmãos de luz que nos acompanham e nos ensinam tanto no dia a dia, né? Bem, obrigado a todos pela colaboração de todos no estudo da noite e pedimos para a nossa amiga Michele fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado e querido, agradecemos por essa oportunidade de estudo do Evangelho, agradecemos por essa encarnação, por termos a oportunidade de progredir e evoluir sempre. Pedimos que os bons espíritos estejam sempre nos acompanhando, nos orientando na nossa jornada, para que possamos ser pessoas melhores e conseguirmos levarmos a sua palavra, principalmente com o nosso exemplo, aos nossos irmãos. Pedimos também que abençoe a todos aqueles que necessitam de amparo, que estejam em hospitais, estejam precisando de socorro. E que tenhamos sempre luz e paz ao
ao nosso lado para continuarmos a estudar e compreender a sua doutrina, que é tão rica e nos ajuda a crescer e melhorar a cada dia. É isso que pedimos e que agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.